Olá, quarta-feira, dia 30, último de setembro. Hoje nós vamos falar do desafio que é fazer a inclusão se concretizar na educação. A gente recebe a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Eliana Zanata. Você vai ver como a rede municipal de ensino trabalha com os alunos com deficiência visual para que eles se desenvolvam e se alfabetizem. Já é o quarto caminhão engolido pela Avenida Nuno de Assis nos últimos dias. DAI admite que o asfalto é provisório e que agora as obras no local vão atrasar ainda mais. Você viu aqui no Unesp Notícias que ontem mais um veículo foi engolido pelo asfalto precário da Avenida Nuno de Assis. Já é o quarto desde o fim de semana. Os acidentes ocorrem no trecho onde estão sendo instalados interceptores de esgoto à margem do rio Bauru. Os trabalhos começaram há um ano e vão custar 16 milhões de reais. O DAI já prevê que a obra vai atrasar e diz que o asfalto que está lá hoje é provisório. Explicação que não justifica o transtorno causado para os motoristas. Este caminhão de entrega de material de construção teve o trajeto interrompido por mais de 4 horas no início da tarde de ontem. 2 rodas foram engolidas pelo asfalto que cedeu. Estava vindo por essa avenida aqui, trânsito lento, mas estava fluindo. Quando de repente senti o caminhão afundando. Aí eu escutei aqueles estralos lá como se fosse casca de ovo, papel amassando, coisa desse tipo. Já tinha acontecido isso com você? Não, jamais. Qual foi a sensação? Não é boa. Não é boa. A sensação que o caminhão está sendo engolido. Mas Alexandre não foi o único a enfrentar o problema. Desde o último final de semana, outros 3 veículos caíram em buracos no asfalto na Avenida Nuno de Assis, na altura da rua Alves Seabra, no sentido bairro Centro. Justamente por conta desses acidentes, o trecho havia sido interditado no sábado, mas foi reaberto em meia pista. Quase 3 horas após a queda de mais um caminhão aqui na Avenida Nuno de Assis, a via continua aberta para a circulação de veículos e em alguns trechos é possível ver que o asfalto corre o risco de ceder, colocando a vida dos motoristas em risco. A equipe da empresa responsável pela obra levou mais de 4 horas para retirar o caminhão do buraco. Para isso, foi necessário retirar parte da carga. Depois, com uma retroescavadeira, o veículo foi levantado. O motorista do caminhão ajudou no trabalho. Segundo o representante da construtora, o asfalto cedeu devido a infiltrações causadas pelas chuvas nos últimos dias. Essa chuva foi muito forte, né, e constante nesses últimos dias, e aí a obra não está totalmente interligada, houve infiltração de água pela galeria e com isso ocorreu o solapamento do pavimento, né? Então a gente já está procedendo agora aos reparos, né, que houve, e todo esse trecho vai ser feita a reposição novamente. A informação é confirmada pelo DAI, que decidiu notificar a empresa responsável para que a capa asfáltica seja retirada e o problema resolvido. Nós decidimos, estou notificando a Estemag, para que ela retire toda a capa asfáltica e refaça a compactação da via e a recuperação das caixas, que já está comprovado que elas estão danificadas. Isso significa que provavelmente o trecho vai ter que ser interrompido para trás. Com certeza, eu acredito que mais tempo do que gostaríamos, porque essa obra já estava praticamente para ser entregue. Com isso, a entrega das obras da instalação de interceptores na avenida, motivo de tantos transtornos, deve atrasar ainda mais. Quem assiste ao trabalho das máquinas todos os dias reclama da demora. Nós ficamos 25 dias com a loja fechada por eles terem simplesmente interrompido, inclusive a frente da loja. O Unesp Notícias mostrou no final do ano passado que os comerciantes no local já reclamavam dos transtornos causados pela obra. As ondulações no asfalto ofereciam riscos para os motoristas. Por isso, os acidentes dos últimos dias não surpreendem. O que se percebe nessa obra, especificamente, é que a maneira que foi feito, o resultado só pode ser esse. E eu não sei se falta ao nosso poder público, primeiro, competência para acompanhar a obra. Segundo, a incompetência de quem foi contratado também para fazer. Vocês estiveram aqui em dezembro, né, fazendo a mesma pergunta, e lá atrás a gente já sabia que a qualidade e o resultado dessa obra seria lastimável como está sendo
o resultado por aí. De acordo com o DAI, a capa asfáltica na Nuno de Assis é provisória. Após a conclusão das obras de instalação de interceptores de esgoto, todo o trecho será entregue com pavimentação definitiva. Está previsto no recapeamento a fresa para fazer um asfalto de excelente qualidade. Aí toda essa irregularidade vai ser sanada. E a chuva, apontada como uma das causas dos estragos na Avenida Nuno de Assis, deve continuar. Este mês já registra um volume de chuva 3 vezes maior que a média histórica. E tem espaço para mais chuva hoje ainda no último dia de setembro. Vamos para a previsão do tempo. Chove de moderado a forte em vários pontos do estado. Na região de Piracicaba, a chuva é forte. Também chove no sul e na região nordeste. As chances de Bauru ter chuva hoje, a qualquer momento, também são grandes. A umidade do ar agora é de 68%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 18 e 30 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 19 e a máxima, de novo, de 30 graus. Depois do intervalo, a gente mostra o desafio da Rede Municipal de Ensino de educar crianças com deficiência visual. Você vai ver que desde a creche as crianças precisam de um atendimento especial para ganharem autonomia e se alfabetizarem. Voltamos já já. Voltamos para falar de educação. Desde que as escolas de ensino regular passaram a receber alunos com deficiência, tem sido um processo constante de aprendizagem para professores, funcionários e para os próprios colegas das crianças com alguma necessidade especial. Nossa equipe foi conhecer a estrutura e as estratégias usadas pela Rede Municipal de Ensino para fazer com que alunos com deficiência visual se desenvolvam e aprendam a ler e a escrever. Beatriz nasceu prematura de 5 meses. Como sequela, desenvolveu a retinopatia, que a deixou completamente cega. Hoje, aos 11 anos, a estudante maneja com habilidade a máquina de braille. A única dificuldade que tem é com a leitura dos pontos com a ponta dos dedos. Dificuldade que ela tenta superar todos os dias. Essa professora é quem ajuda a Beatriz não apenas a ler e escrever, mas também a desenvolver as atividades que complementam o conteúdo dado em sala de aula. É feito um acompanhamento junto com a professora da sala regular, tá? Então ela passa antes a matéria para que a gente possa adaptar e conversamos junto a necessidade da adaptação ou não da atividade. A cada momento é um ganho, entendeu? Ela já está bem desenvolvida em relação à idade dela e ao conteúdo do braille. A maior dificuldade dela ainda no momento é a questão da textura para ler os pontos, tá? Que não é uma coisa muito simples, porque é um pontinho do lado do outro. Na sala de aula, a Beatriz já está bem integrada com os colegas. Enquanto a professora passa os conteúdos, Rita dita para ela que escreve tudo na máquina de braille. E ela tem ainda o apoio da Lívia, uma colega de classe. A gente se ajuda na sala, a gente aprende bastante uma com a outra, a gente fica junto direto, anda junta. Você ajuda a guardar material, a pegar material, como que você faz com ela? Eu pego junto com a mão dela, daí a gente vai abrindo devagarinho, vai explicando onde está certinho e daí a gente pega. A gente teve até um projeto ano passado de leitura, a Pastateca. Eles levavam material para casa, faziam a leitura com os pais e depois eles tinham que registrar em forma de desenho. E a gente começou sem forçar nada e partiu deles mesmo de estarem montando isso e pensando nela. Começaram a usar textura, papel mesmo, né, para estar colando. E eles mesmos falavam, apresentavam e depois mostravam para ela. Então eles iam explicando, conforme ia passando a mão, eles iam explicando o que significava cada partezinha do desenho. A sala de recursos é outro espaço utilizado pela Beatriz. É aqui que a estudante tem acesso a materiais e recursos específicos para a deficiência que tem. A mãe, Elizabeth, acompanha e comemora cada pequena evolução da filha. Ela ganhou mais independência, ela já sabe, ela já está alfabetizada, ela já está independente, ela sabe, ela está se relacionando melhor com os amigos, enfim. Aí ela cresceu demais. E se a barreira da falta de visão já é superada pelo estudante, o difícil mesmo é ela vencer a timidez.
Mas a gente até conseguiu fazer com que ela cantasse um trechinho de uma música da cantora predileta dela, Katy Perry. Take me, take me, gonna be a mission. Com pouco mais de um ano e uma visão prejudicada por um problema de nascença, Carlos Eduardo também é atendido pela Educação Municipal Infantil de Bauru. No berçário dessa escola, é estimulado a desenvolver outros sentidos, principalmente o tato e a audição. A ideia é que o menino consiga ser o mais independente possível para quando chegar ao ensino fundamental. Como o Carlos é um bebê ainda, então a gente faz um trabalho de estimulação infantil. A gente faz um trabalho de estimulação nas áreas sensoriais e visando o desenvolvimento global dele mesmo. Tanto na marcha, né, andar, sentar, falar, a autonomia na parte de alimentação, de higiene. A gente já vai preparando a criança para que ela possa, no ensino fundamental, ter sucesso na vida acadêmica dele mesmo. E pelo visto o trabalho tem conseguido bons resultados. Carlos Eduardo é uma criança ativa, simpática e até já sabe onde as professoras guardam a chupeta. Segundo o censo escolar, mais de 690 mil alunos especiais estão matriculados em salas de ensino regular como essa. Alguns deles precisam de equipamentos especiais para acompanhar a aula. É o caso do Matheus, que precisa de uma lupa e de um computador adaptados. Matheus tem baixa visão e com o equipamento que aumenta o tamanho das letras, melhora a leitura. Tende a apresentar temperatura. Como que você fazia antes para ler? A professora passava tudo na lousa para mim. E era muito mais difícil. É. São medidas simples, mas que trazem grandes benefícios para esses pequenos bauruenses. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre os desafios de educar crianças com deficiência visual. Vamos conversar com a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Eliana Zanata. Voltamos num instante só. Voltamos e vamos falar mais sobre a educação de crianças com deficiências visuais. Para aprofundar o assunto, convidamos a professora da Unesp, que trabalha com práticas pedagógicas inclusivas, a Eliana Zanata. Eliana, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada pelo convite também. Eliana, a gente viu na reportagem os recursos, as estratégias utilizadas pela rede municipal de ensino. Como que você avalia esse trabalho? Está no caminho certo? Não, está sim. Atualmente, né, não é possível pensar um processo inclusivo nas escolas sem que haja o apoio para esse aluno, né? Então, independente da necessidade que ele tenha, da deficiência, hoje estamos abordando especificamente questões da deficiência visual, mas as outras áreas também precisam ser contempladas com os apoios. Eles podem vir nas mais diversas montas, dependendo da necessidade do aluno. Então, a prefeitura está no caminho correto, sim. E a gente viu que tem diferentes níveis ou graus, não sei qual seria o termo mais correto, para a deficiência visual. Crianças com cegueira total, outras com algum nível de comprometimento, e cada aluno vai exigir uma abordagem diferenciada. Isso, é realmente por aí mesmo. O acometimento da perda da visão, ele pode acontecer desde um comprometimento mais leve, menor, né, que afeta menos e que pode ser corrigido com lentes comuns de correção. São os nossos óculos básicos que eu posso usar, você, qualquer cidadão, até a cegueira. Então, nesse inteirinho eu tenho vários tipos de perdas visuais. Nós costumamos chamar de baixa visão aquele cuja correção com o óculos comum não garante um bom aproveitamento, né, um bom campo visual, até aquele que perdeu totalmente a sua visão, então aí é a pessoa com cegueira. É essa terminologia que a gente tem abordado. Você falou da importância do suporte. Dependendo da exigência da criança, ela vai ter um acompanhamento em sala ou ela sempre vai ter um acompanhamento em sala? Depende. Quanto menor, como mostrou na reportagem, a questão da criança na educação infantil, tem todo um trabalho de estimulação no sentido de preparar, de organizar o entorno, né, a localização espaço-temporal, tátil, sinestésica desse aluno, para que, quando ele atinja os níveis mais altos de escolaridade, ele possa usufruir dos recursos
que hoje nós temos para auxiliar o aluno com deficiência visual ou com cegueira. E para cada tipo, como nós falamos antes, é um tipo de recurso diferente que eu posso ter. Um aluno com baixa visão, por exemplo, e que faz uso da ampliação, como a lupa, que amplia a tela, e tem uma perda estacionária, ou seja, ele não vai perder mais a visão, é uma questão a ser discutida com o profissional que o atende, com a família, a necessidade dele aprender o braille, por exemplo. E a necessidade dele ter um acompanhante em sala de aula. Ele pode ter esse acompanhante por um tempo, mas quanto maior a autonomia dele, menor a necessidade dele ter um professor que tenha o suporte diariamente. Mas isso não exclui o suporte fora do período letivo, que é a sala de recursos. Por exemplo, ele vai ser um aluno que utiliza o braille, o professor da classe regular, na maioria das vezes, salvo raras exceções, não tem conhecimento do braille, ele não sabe escrever e ler em braille. Então, boa parte das atividades, como as provas, as avaliações, eu preciso de um profissional que saiba braille para fazer a transcrição desse material para o aluno e vice-versa para o professor fazer a correção. Então, o apoio na sala de recursos, que é o que a prefeitura oferece nessa reportagem que você está apresentando para a gente, é fora. Então, ele não precisa ter o tempo todo dentro da sala de aula, mas o externo é interessante que ele o tenha até que seja necessário, porque pode chegar uma época também que ele não precise mais do apoio. Isso é muito individual de como cada aluno se desenvolve. Tem pessoas mais independentes, que se tornam mais independentes, e outras com um nível de independência menor. E essa questão de ter que se adaptar à necessidade de cada aluno, Eliana, como que ela é resolvida dentro da escola? Tem que ser um trabalho constante da escola de se aperfeiçoar, de ver a melhor forma de receber aquela criança. Sim, por isso que a gente diz que dentro dos processos inclusivos eu não tenho receitas, eu tenho possibilidades. Então, quanto maior a sua vivência, quanto mais possibilidade de inclusão, de quebra de barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, maior é a possibilidade de sucesso desse indivíduo. E quando a gente diz assim, a escola não está preparada, não é que ela não está preparada, você só se prepara quando você tem a necessidade latente. E aí o suporte, que é o professor especializado, sendo parceiro dessa equipe escolar, professor, coordenador pedagógico, diretor, é desta conversa, desta parceria que a inclusão se faz efetiva. E falando especificamente do momento da alfabetização, que nos parece ser tão delicado para essa criança, não é? Ela não tem a referência visual. Como que ela é alfabetizada? Então, pense assim comigo. A criança que tem a perda visual, né, a deficiência visual, na maioria das vezes, não vou te dizer 100%, mas eu vou dizer que é bem próximo do 100%, ela não tem problemas cognitivos. Ela não vai apresentar deficiência intelectual paralela. Então, eu entendo que cognitivamente ela está tão apta para a alfabetização como qualquer outra criança. Quando você coloca para mim a questão da visão, né? Uma criança vidente, a gente costuma dizer assim, olha, esta é a abelha. E aí eu trabalho todas as questões. Você já foi picado para abelha, você já viu a abelha. E trato da letra A, por exemplo. A criança que tem a deficiência visual, ela não enxerga a abelha, mas ela tem o conceito de abelha. Que a abelha é um insetozinho, que a abelha pica, que dói, que ela já foi em algum lugar que alguém foi picado por abelha. E a letra A está presente. O que muda? Ao invés dela desenhar a letra A como nós desenhamos numa letra de forma ou numa letra cursiva, ela vai aprender, como a professora apresentou ali, nos pontos do braille. Então, os pontos do braille, eles são a transcrição, né? A codificação do alfabeto e do nosso sistema de escrita. Então, o processo de alfabetização da criança cega se dá da mesma forma, salvo os recursos específicos para que ela possa aprender o braille. E para a gente concluir, Eliana, tem diferença também se a criança adquiriu a cegueira por um problema de saúde ou se já é congênita, se ela nasceu? É relativo isso, porque depende de quando essa cegueira ou esse comprometimento visual se deu. Imagine que eu estou lidando com um adolescente e ele perdeu a visão por um acidente ou por uma doença.
por volta dos seus 15, 16 anos, e ele já era alfabetizado. Então, o processo dele, qual é, em termos educacionais? Ele vai ter que se apropriar de recursos que o conduzam ao conteúdo escolar e à vida como um todo. Então, ele vai aprender o braille, ele vai aprender a utilizar uma bengala, localização espaço-temporal, tomar um ônibus, enfim, as questões específicas. Se é uma criança que perde essa visão por volta dos 3, 4 anos de idade, ela tem uma memória visual ainda, mas o trabalho vai ser muito mais próximo de como se ela tivesse uma cegueira congênita. Então, isso depende da idade, mas os recursos estão postos, que precisa dos recursos, precisa. Tá certo, muito obrigada por esclarecer essas questões. Ok. É isso por hoje. Um recado para você que nos acompanha. A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, o Nesp Notícias será em novo horário, às 6h30 da tarde. Então anote aí, às 6h30 e sem a reprise às 8 da noite. Amanhã a gente está de volta, ao vivo, ainda às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.